Bom, pessoal, então hoje nossa primeira videoaula e nós vamos fazer a correção daquela listinha de atividades. Eu deixei uma listinha de atividade, é essa listinha aqui, e nós vamos corrigir essas atividades aqui, que já vai servir de revisão para a gente de todo o conteúdo que nós trabalhamos, né, durante esses últimos dias. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: pense qual é o menor número natural. Então, a questão número 1, o nosso menor número natural aí, lembrando que todos os números naturais, eles se iniciam pelo 0, 1, 2, 3 e reticências, porque eles são infinitos, e o menor deles é o 0. Então, a alternativa a letra A, o menor número natural é o nosso queridíssimo 0. Na letra B, ele diz assim: existe o maior número natural? Bom, como a gente viu ali, os números naturais, eles se iniciam pelo 0 e eles são infinitos. Se eles são infinitos, então não existe um número natural que seja o maior número natural, já que eles são infinitos. Vamos à questão número 2. Para relembrar aí um pouquinho, né, do que está falando na questão número 2, ele diz assim: relaciona os elementos e os conjuntos. Lembrando que os conjuntos numéricos, eles se iniciam pelo conjunto dos números naturais, que são esses números aqui em cima que a gente já tinha falado na questão 1. Então, são todos os números naturais a partir do 0 e eles são infinitos. Logo depois, vem o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, além dos números naturais, tem o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e eles também são infinitos. Depois do conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números racionais. Quem são os números racionais? Os números racionais são todas as frações, são todos os números decimais e são todas as dízimas periódicas, além dos números inteiros e dos números naturais. Depois disso, nós temos o conjunto dos números, chamado de conjunto dos números irracionais. Esse conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto à parte, então não tem nada a ver com esse conjunto aqui que a gente já colocou. Ele é um conjunto composto por dízima não periódica, ou seja, são os números que não têm raiz exata, por exemplo, raiz quadrada de 3, que não é um número exato. O número π, que também não é um número exato. O conjunto de todos esses números é chamado de conjunto dos números reais. Então, quem são os números reais? São os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Sabendo disso, vamos à questão número 2, a primeira letra. A letra A diz assim: o número menos 7, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Então, como a gente viu, o número 7 é um número negativo e os números naturais não têm número negativo. Então, ele não pertence. A letra B, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número que não tem raiz quadrada exata. Então, ele pertence aos irracionais. E aqui ele diz se pertence aos racionais. Então, ele não pertence. Na letra C, a letra C, ele diz 4. O número 4 está dentro do conjunto dos números inteiros? Sim, o número 4 está dentro do conjunto dos números inteiros. Na letra D, raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10 é um número que não tem raiz quadrada exata. E aqui está perguntando se ele pertence ao conjunto dos números irracionais.
Sim, ele pertence. Na letra E, meio, então é uma fração. As frações estão dentro do conjunto dos números inteiros? Então o próprio nome já diz, tem que ser inteiro. A fração é um pedaço, então ela não pertence. Então, a questão número 3. Na questão número 2, a gente fez esse quadro aqui, que é um quadro indicativo para dizer sobre os números naturais, números inteiros, racionais, irracionais e todos eles que fazem parte do conjunto dos números reais. Lembrando que os naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Os naturais e os inteiros estão junto do conjunto dos racionais. Os irracionais é um conjunto à parte, é um conjunto separado. E todos esses aqui estão dentro do conjunto dos números reais. Esse fator que a gente diz que estar dentro é chamado, a gente representa por esse símbolo aqui, que é o símbolo chamado de estar contido. Então, o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, o conjunto dos naturais está contido nos racionais, o conjunto dos inteiros está contido nos racionais, o conjunto dos irracionais está contido nos reais, assim como os naturais, os inteiros e os racionais estão contidos no conjunto dos números reais. Se a gente quer dizer que não está contido, a gente coloca o símbolo riscadinho. Então, esse símbolo riscadinho significa que não está contido. Não está contido. Quando a gente quer falar o contrário, que os racionais contêm os inteiros, então os racionais é um conjunto de números maiores, é um conjunto maior de números. Então os racionais contêm o conjunto dos números inteiros. Para dizer que contém, o símbolo é um Czinho virado ao contrário. Então esse símbolo virado ao contrário é o símbolo de contém. Então, quando a gente quer dizer que um conjunto contém outro conjunto, a gente põe esse símbolo. Se não contém, a gente coloca o mesmo símbolo cortadinho, que significa que não contém. Então, se não contém, a gente coloca esse Czinho viradinho aqui. Bom, então vamos à questão número 3. Na questão número 3, na letra A, ele diz assim: os naturais, ó o símbolo, está contido no conjunto dos números inteiros? Então, vamos ao gráfico. Os naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros? Sim, é verdade. Então, a primeira alternativa é uma alternativa verdadeira. Na letra B, a letra B, ele coloca assim, que os naturais, com esse asterisco significa que não tem o zero. Então, não tem o elemento zero no conjunto toda vez que o asterisco aparecer. E ele diz assim, esse número natural aqui, os números naturais sem o zero, não está contido no conjunto dos números naturais. Sim, ele está contido. Os números naturais sem o zero estão dentro dos naturais? Sim, estão contidos. Então, ela é verdadeira. Porque todos os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão dentro do conjunto dos números naturais. Na letra C, ele fala que os números naturais sem o zero estão contidos nos números naturais. Opa, peraí, fiz uma coisa errada. Os números naturais sem o zero, ele diz que não está contido. E ele está contido sim. Então, essa aqui ela é falsa. Na letra C, ele diz, está contido? Sim, está contido. Então, verdade. Na letra D, os números inteiros, ó, tem o sinalzinho de positivo, então são todos os números positivos. E se não tem o asterisco, o zero está nesse conjunto. Então, todos os números inteiros positivos com o zero, ele diz assim, está contido nos inteiros? Sim, está contido, então é uma alternativa verdadeira. Na letra E, ele diz, os números inteiros
não positivos. Então, serve todos os negativos e serve o que tem zero também. Aí ele diz que isso aqui não está contido no conjunto dos números inteiros. Isso é falso. Os números negativos com o zero estão sim contidos. Então, é uma alternativa falsa. Questão número 4. A questão número 4, ele pede para transformar os números abaixo para a notação científica. Vamos relembrar um pouco de notação científica. A notação científica ela é composta por dois valores. Um valor numérico, sendo que esse valor aqui, eles têm que estar entre 1 e 10. Ele pode ser igual a 1, mas ele não pode ser igual a 10. Então, é um número vezes 10 elevado a alguma coisa. Essa alguma coisa aqui tem duas situações. Se for um número muito pequeno, esse expoente vai ser um expoente negativo. Se for um número muito grande, esse expoente vai ser um expoente positivo. Vamos à letra A da número 4. A número 4, o primeiro número é 587.000. 587.000 é um número muito grande. Se ele é um número muito grande, eu sei que o meu expoente vai ser um expoente positivo. Primeira coisa a fazer, eu preciso transformar esse número em um número entre 1 e 10. Pode ser 1, mas não pode ser 10. Para que ele fique entre 1 e 10, eu teria que ter uma vírgula aqui, entre o 5 e o 87. Ficaria 5,87. Então, é o nosso primeiro número, 5,87. Vezes 10, então é sempre vezes 10. Vezes 10, agora eu vou contar quantos números eu precisei andar para poder chegar com a vírgula até aqui. Lembrando que esse número não era 5,87, era 587.000. Então, significa que a vírgula estava aqui no final. Então, eu precisei andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, é um expoente positivo elevado a 5. Na letra B, nós temos 0,000,000. Calma aí, deixa eu contar quantos zeros tem aqui. 3, 6, 9 zeros, além do número 8. Então, 3, 6, 7, 8, 9 e o número 8. Então, esse número aqui é um número muito pequeno. Se ele é um número muito pequeno, o expoente vai ser um expoente negativo. Bom, primeira coisa, onde eu preciso colocar essa vírgula para que esse número fique entre 1 e 10? Ele pode ser 1, mas ele não pode ser 10. Então, ele pode ser 9,99999. Então, essa vírgula que está aqui, ela teria que vir para depois do 8. Esse número ficaria entre 1 e 10. Mas para essa vírgula estar aqui depois do 8, então, o primeiro número é o número 8. Então, o primeiro número aqui é o número 8. Então, é 8 vezes 10, então é sempre vezes 10. Agora, eu vou ver quantas casas eu preciso andar. Nossa vírgula está aqui, então eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele foi 10 casas, lembrando que se é um número muito pequeno, expoente negativo, então menos 10. Pronto, nós temos aqui a notação científica de um número muito grande e de um número muito pequeno. E vamos para a questão número 5. Então, vamos lá. Questão número 5. A questão número 5, ela pede, determine o valor de cada potência. A primeira potência que nós temos aqui, na letra A, é 3 elevado a menos 3. Então, é elevado a um expoente negativo. Se o expoente é negativo, então esse número aqui vai ficar um número muito pequeno. Então, vamos lá. Toda vez que é elevado a menos 3, então toda vez que o expoente é negativo, a gente vai inverter a base. Lembrando que se a base, o denominador, não tem nada, então significa que é 1. Como se fosse 3 sobre 1 elevado a menos 3.
Expoente negativo, eu vou inverter a base. Então, a base era 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. Elevado à terceira potência. Agora, eu posso colocar o 3 como sendo um número positivo, porque eu inverti a base. Então, invertendo a nossa base aqui, eu vou ter 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Pronto, letra A concluída. Letra B. A letra B, ela diz que é menos 2 elevado a menos 5. Então, novamente, a minha base, o meu expoente, perdão, é um número negativo. Se na base, denominador não tem nada, então o denominador é 1. Se o expoente é negativo, eu tenho que inverter a minha base. Então, a minha base era menos 2 sobre 1, vai ficar menos 1/2. Lembrando que esse menos aqui não é do 2. Esse menos é do número todo, é da base toda. Então, por isso eu coloquei esse menos aqui, que esse menos ele não é do número 2, ele é do número todo. Então, o número todo é um número negativo. O número todo é um número negativo. Invertir a base eleva ao mesmo expoente, só que agora o expoente é positivo. Então, nós vamos ter menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2. Então, eu repeti 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E vamos multiplicar, lembrando que agora eu tenho sinal de menos no número. Então, é uma multiplicação, eu tenho que cuidar agora com o meu sinal e fazer a regrinha de sinal, ó. Menos com menos, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Então, o resultado final vai ser um número negativo. Vamos multiplicar os numeradores. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Denominador, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 32. Então, menos 1 sobre 32, ou menos 1 32avos. Na letra C, diz 6 elevado a menos 2. Novamente, expoente negativo, eu preciso inverter a minha base. Então, vamos inverter a base. Era 6 sobre 1, vai ficar 1/6. 1/6 elevado à segunda potência. 1/6 elevado à segunda potência é 1/6 vezes 1/6. Então, vai ficar 1 vezes 1 é 1. E 6 vezes 6, 36. Muito bem. Letra C concluída. Letra D. Na letra D, nós temos 3 décimos, 0,3, elevado a menos 1. Lembrando que 0,3 é o mesmo que 3 décimos. Então, 3 e o denominador é 10, elevado a menos 1. Expoente negativo, inverte a base. A base era 3 décimos, vai ficar 10/3. 10/3 elevado à primeira potência. Regrinha básica. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, 10/3 elevado a 1 é 10/3. Vamos lá. Letra E. Na letra E, nós temos 3 elevado a menos 2 elevado a menos 1. Então, isso aqui é uma potência de potência. Na potência de potência, a gente copia a base e multiplica os expoentes. Então, menos 2 vezes menos 1, menos com menos é mais, 2 vezes 1, 2. Pronto, 3 elevado à segunda potência, ou elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, e 3 vezes 3 equivale a 9. Na letra F, nós temos 3 elevado a menos 5. Novamente, expoente negativo. Expoente negativo inverte a base. Então, a base estava 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3, elevado à quinta potência. Então, é 1/3
vezes 1/3, vezes 1/3, vezes 1/3, vezes 1/3. Muito bem, repetir 5 vezes, que é o que o expoente estava mandando. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Muito bem, estamos com a letra F concluída. Letra G. Na letra G, nós temos 2 elevado a menos 4. Expoente negativo, inverte a base. A nossa base era 2 sobre 1, então vai ficar 1 meio elevado à quarta potência. Então, é 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio, vezes 1 meio. 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1 é 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Muito bem, letra G concluída. E a última dessa questão, letra H. A letra H é menos 2 elevado a menos 9. Expoente negativo inverte a base. A base era menos 2 sobre 1, vai ficar menos 1 meio, novamente. Esse menos não é do 2, esse menos é do número todo, tá? Então, por isso, esse menos aqui, ele ficou aqui na frente, mas ele é do número todo. O número aqui não é 1 e não é 2, o número aqui é 1 meio. Então, é 1 meio elevado à nona potência, porque eu inverti a minha base. Então, agora eu preciso repetir esse número 9 vezes. Menos meio, vezes menos meio, vezes menos meio, vezes menos meio. Nós já repetimos 4 vezes. Vezes menos meio, vezes menos meio, vezes menos meio, vezes menos meio, vezes menos meio. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, que foi o que o expoente mandou. Regrinha básica. Toda vez que nós temos na base uma base negativa e o expoente é um expoente par, é um número par, o resultado vai ser sempre positivo. Se nós temos a base negativa e o expoente é um expoente ímpar, nosso resultado vai ser um resultado negativo. Logo, nesse caso aqui, a nossa base é negativa, expoente ímpar. Base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Vamos multiplicar. 1 vezes 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 1 é 1. Vamos ao número 2 na base, no denominador. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, 128 vezes 2, 256, e 256 vezes 2, 512. Muito bem. Então, nós temos aí menos 1 sobre 512 e mais uma questão concluída. Questão número 6 e nós já estamos acabando. Questão número 6 diz assim: simplifique cada radical fazendo uso da técnica de decomposição em fatores primos. Então, nós temos aqui na letra A raiz quinta de 486. 486 eu não tenho a mínima ideia se ele tem raiz quinta exata. Então, o que a gente vai fazer? Vai decompor em fatores primos. Então, nós vamos decompor. 486 dá para dividir para 2, porque é um número par. Então, vai ficar 243. 243 não dá por 2, mas ele dá por 3. Ele é divisível por 3. 243 dividido para 3 é 81, que também dá para dividir para 3. 81 divide para 3 dá 27, que divide para 3 dá 9, divide para 3 dá 3, divide para 3 dá 1. Então, a raiz quinta de 486, se nós estamos falando de raiz quinta, eu vou agrupar em grupinhos iguais de 5. O que eu conseguir agrupar vai sair da raiz. O que eu não agrupei vai ficar dentro da raiz. Então, o que eu agrupei sai, o que eu não agrupei
fica. Então, nós vamos ter 3, sai, raiz quinta de 2. E a letra A está concluída. Vamos à letra B da questão 6. Na letra B, ele pede a raiz cúbica de 540. Muito bem. 540, novamente, eu vou decompor esse número. 540 dá para dividir para 2, que dá 270. Que dá para dividir para 2 de novo, que vai ficar 135. 135 dá para dividir para 3, que vai ficar 45. Que dá para dividir para 3 de novo, dá 15. Dá para dividir para 3 de novo, que dá 5. E divide para 5, que vai dar 1. Como nós estamos falando de raiz cúbica, eu preciso agrupar em grupinhos iguais de 3 em 3. Então, ó, fica, sai, fica. Então, nós vamos juntar aqui. 3 sai, 3, raiz cúbica de 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Letra B, concluída. Vamos lá. Na letra C. A letra C, oi, que letra C feia. Raiz quadrada de 600. Então, vamos decompor o número 600. Divido para 2, dá 300. Divido para 2, que vai ficar 150. Divido para 2, que dá 75. Divide para 3, que dá 25. Por 5, dá 5. E por 5, vai dar 1. Raiz quadrada, então, quando não tem nada aqui em cima, é raiz quadrada. Nada no índice, raiz quadrada. Raiz quadrada é 2, então 2 eu vou ter que agrupar em grupinhos iguais de 2 em 2. Agrupei, não dá para agrupar, não dá para agrupar, e o 5 dá para agrupar. O que eu agrupei sai, o que eu não agrupei fica na raiz. Então, vai sair da raiz 2 vezes 5, 10. 10 sai da raiz. Galerinha, vamos à letra D. Na letra D, ele pede a raiz oitava de 256. Então, nós vamos decompor o 256. Vamos lá. Divide para 2, fica 128. Dividido para 2, vai ficar 64. E dividido para 2, fica 32. Dividido para 2, fica 16. Divide para 2, fica 8. Divide para 2, fica 4. Divide para 2, fica 2. E divide para 2, fica 1. Então, raiz oitava, eu vou ter que juntar de 8 em 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha o que aconteceu. Eu juntei tudo. Se eu juntei tudo, significa que tudo isso aqui vai sair da raiz. Ou seja, que o 256 tem raiz exata. É a raiz quadrada de... A raiz quadrada não, perdão. A raiz oitava de 256 é 2. Vamos à letra E. A letra E pede a raiz quinta de 320. Então, vamos decompor o 320. Dividido para 2, vai ficar 160. Que dividido para 2 fica 80. Divide para 2 fica 40. Divide para 2 fica 20. Divide para 2 fica 10. Divide para 2 fica 5. Que dividido para 5 fica 1. Como eu quero a raiz quinta, eu vou juntar de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. O que eu juntei sai. O que eu não juntei fica. Fica. Então, vamos lá. Vai sair o 2 e vai ficar na raiz quinta 2 vezes 5, 10. Na letra F, a última letra dessa questão número 6, ele pede a raiz quarta de 160. Então, vamos decompor o 160. Por 2 fica 80, por 2 fica 40, por 2 fica 20, por 2 fica 10, por 2 fica 5, por 5 fica 1.
Como é a raiz quarta, eu vou juntar de 4 em 4. Juntei, o que eu juntei sai da raiz. O que eu não juntei vai ficar na raiz. Então, fica e fica. Então, o 2 sai da raiz e dentro da raiz quarta vai ficar 2 vezes 5, 10. E nós concluímos a questão número 6. Bom, vamos à questão número 7. A questão número 7, ela pede para racionalizar os denominadores. Racionalizar é tirar a raiz do denominador. Por exemplo, na letra A, nós temos 1 sobre a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 não pode ficar no denominador, então eu preciso racionalizar. Como é que funciona isso, professora? O índice aqui é 2. O índice é 2. Índice 2. E o número 2 aqui aparece uma vez apenas. Eu preciso que ele apareça 2 vezes para condizer com o meu índice. Então, eu vou ter que multiplicar isso por raiz quadrada de 2 novamente. Porque aí, uma vez o 2, 2 vezes o 2, para condizer com 2 vezes que eu preciso, que o índice está pedindo. Só que toda vez que eu multiplico o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador também. Vamos multiplicar isso daqui. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é uma raiz exata. Então, nós vamos ter a raiz quadrada de 2 dividido para 2, porque a raiz quadrada de 4 é... Na letra B. A letra B é 3 sobre a raiz quadrada de 3. Novamente, deixa eu pegar uma outra caneta. Novamente, o índice aqui é 2, porque é raiz quadrada. O número 3 aparece uma vez só. Eu preciso que ele apareça 2 vezes, porque o índice é 2. Então, eu vou ter que multiplicar por raiz quadrada de 3. Então, o 3 agora aparece 2 vezes. Tudo que eu fizer na parte de baixo, no denominador, eu tenho que fazer na parte de cima. Então, vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3 raiz quadrada de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é um número exato. A raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3 raiz de 3 eu apenas copiei e a raiz quadrada de 9 é 3. Aqui em cima é uma multiplicação, então significa que eu posso simplificar o numerador com o denominador. Então, sobrou para mim raiz quadrada de 3. Na letra C. A letra C, ele tem 2 sobre 3 raiz quadrada de 7. Eu não preciso me preocupar com esse 3, porque racionalizar é tirar o radical. E quem está dentro do radical é apenas o número 7. O número 7 aparece uma vez só, e nós temos a raiz quadrada, então ele precisa aparecer 2 vezes. Então, eu vou ter que multiplicar pela raiz quadrada de 7. Tudo que eu faço na parte de baixo, eu preciso fazer na parte de cima. 2 vezes raiz de 7, 2 raiz de 7. 3 raiz de 7 vezes raiz de 7, 3 raiz de 49. Opa! E a raiz quadrada de 49 é exata. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, vai ficar 3 vezes 7. E 3 vezes 7, nós podemos continuar a resolução. 3 vezes 7 é 21. Pronto, racionalizei. A letra D. Na letra D, nós temos parecida com a letra C. 5 sobre 2 raiz de 5. Raiz quadrada de 5 não é exata, eu preciso tirar esse radical daqui. O índice é 2, aparece o 5 apenas uma vez, então eu vou multiplicar por raiz de 5 de novo, porque aí ele vai ter o 5 2 vezes, que é o número indicado no índice. O índice nosso aqui é 2. Então, tudo que eu faço na parte de baixo, eu faço na parte de cima, e nós vamos multiplicar isso.
5 vezes raiz de 5 é 5 raiz de 5. 2 raiz de 5 vezes raiz de 5 é 2 raiz de 25. A raiz quadrada de 25 é uma raiz quadrada exata. Então, 5 raiz de 5, eu estou copiando. E 2 vezes raiz de 25 é 5. Multiplicação em cima, multiplicação embaixo, eu posso simplificar. Então, nós vamos ter raiz de 5 sobre 2. Muito bem. Vamos para a letra E. A letra E é 6 sobre raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 está aparecendo o índice 2, e o 3 está aparecendo apenas uma vez. Então, eu preciso multiplicar por raiz quadrada de 3 novamente. E tudo que eu faço na parte de cima, eu faço na parte de baixo. Bom, então, vou multiplicar. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3, sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é exata, que é 3. Bom, não dá para cortar na simplificação, mas eu consigo dividir. 6 dividido para 3 é 2. Então, vai ficar 2 raiz de 3. Pronto, racionalizado. Na letra F, a letra F é 12 sobre raiz quadrada de 18. Bom, eu vou explicar essa da maneira mais simples, do mesmo jeito que a gente estava fazendo as anteriores. É raiz quadrada, o 18 aparece apenas uma vez, então eu vou multiplicar por raiz de 18 novamente. O que der para simplificar, a gente simplifica no final. 12 vezes raiz de 18 é 12 raiz de 18. Raiz de 18 vezes raiz de 18, eu não vou multiplicar, mas eu vou colocar raiz de 18 ao quadrado, porque o 18 apareceu duas vezes. Aqui eu posso fazer a simplificação, cortar o 2. Continuando, nós vamos ficar com 12 raiz de 18 sobre raiz de 18. Professora, pode cortar esse 18 com esse 18 aqui embaixo? Não pode, porque esse 18 está dentro da raiz quadrada. Esse aqui não está. Eu vou agora decompor esse 18 para ver o que eu consigo tirar de dentro da raiz. Então, decompor 18 divide para 2, fica 9, divide para 3, fica 3, divide para 3, fica 1. Então, raiz quadrada junta de 2 em 2. O que eu juntei sai, o que eu não juntei fica. Então, nós vamos ter aqui 12 vezes. Vai sair o 3 e o 2 vai ficar sobre 18. Bom, então, nós chegamos até esse ponto, nós vamos decompor o 18. 18 divide para 2, vai ficar 9, divide para 3, vai ficar 3, divide para 3, nós temos 1. Raiz quadrada, vou juntar de 2 em 2, o que eu juntei sai, o que eu não juntei fica. Então, nós vamos ter aqui 12 vezes 3, que é o que vai sair, raiz de 2, que é o que vai ficar, sobre 18. 12 vezes 3, 36. 36, raiz de 2 sobre 18. Eu posso dividir. 36 dividido para 18 é 2. Então, 2, raiz de 2. Vamos para a última questão, questão número 8, que diz assim: simplifique cada expressão numérica com radicais abaixo. A letra A, ela é 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 7 menos raiz de 12. Dentro da raiz, todos os números são diferentes. Então, eu preciso decompor, se der para decompor, alguns deles, para que consiga ter raízes iguais, já que eu só posso somar ou subtrair se as raízes forem iguais. Então, vamos decompor aqui o 12, que é o único que dá para decompor. Divide para 2, fica 6, por 2 fica 3 e por 3 fica 1. Se é raiz quadrada,
Junta de 2 em 2, o que eu juntei sai, o que eu não juntei fica. Então, nós vamos ter 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 7 menos, agora vamos lá, o 2 sai, o 3 fica. Com isso, nós ficamos aqui com dois valores que têm números iguais dentro da raiz. 2 raiz de 3 e menos 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 é 0. Sobrou para mim apenas o 5 raiz quadrada de 7. E a questão 8, letra A, concluída. Vamos para a letra B. A letra B nós temos raiz de 50 menos 3 raiz de 98. Eu vou ter que decompor o 50 e vou ter que decompor o 98, separadamente cada um. Divide para 2, fica 25, divide para 5, 5, divide para 5, 1. Juntei, sai, não juntei, fica. O 98 do mesmo jeito, divide para 2, fica 49, divide para 7, fica 7, divide para 7, fica 1. O 7 vai sair, o 2 vai ficar. Então, a raiz quadrada de 50 é 5 raiz de 2 menos 3 vezes o 98 é 7 raiz de 2. Eu posso juntar isso daqui. Então, nós vamos ter 5 raiz de 2 menos 21 raiz de 2. 5 raiz de 2 menos 21 raiz de 2, eu tenho 5, estou devendo 21, eu vou continuar devendo, eu pago 5 e vou ficar devendo 16 raiz de 2. E nós estamos aqui com toda a folhinha concluída e corrigida.